Bem-vindos a mais uma edição de Duelo de Ideias com mais 3 temas importantes. Carlos Magdaleno, Duarte Freitas, líder do PSD, será que vai haver remodelação do partido? Com esta alteração de líder? Bom, eu tenho alguma dificuldade em perceber porque é que o PSD mudou de líder. Eu sempre considerei, devido ao percurso dela, a doutora Berta Cabral como uma líder praticamente insubstituível do partido. Pensei que o PSD não ganhou as últimas eleições, mas em boa parte a culpa não se deve à doutora Berta Cabral, deve-se a circunstâncias ligadas ao Governo Central e a uma política completamente prejudicial para o prestígio do partido aqui, com aumentos de impostos, diminuições de prestações de subsídio de férias, o subsídio de Natal nos reformados, etc. Houve uma quantidade de medidas antipáticas que eventualmente se tornaram indispensáveis por causa dos disparates feitos no continente da República e que aqui não tinham justificação nenhuma, porque aqui, até haver, enquanto ainda ninguém conseguiu desmentir a afirmação do governo socialista, aqui as coisas correram sempre dentro das regras e dentro dos moldes das nossas competências e limites. A eleição do Dr. Duarte Freitas, para mim, peca por várias circunstâncias. Mas tem muito a ver com a derrota nas eleições de Berta Cabral? Para mim parece-me que sim, quer dizer, se ela tivesse vencido, se o PSD tivesse vencido as eleições, obviamente que ela não era mudada, não saía do partido. Portanto, não. E porquê é que uma dirigente partidária da categoria e da envergadura da doutora Berta Cabral há de sair porque teve uma derrota nas regionais? Eu não percebo isto, quer dizer, é um partido que, como os seus líderes, aliás, o PSD nacional faz a mesma coisa, não é? Quando o indivíduo perde, é logo substituída. Penso que isso é uma política... Mas na sua ótica acha que é um retrocesso para o PSD? Eu não diria retrocesso. Eu acho que é um as posto fora. Quando uma pessoa tem um as no baralho e o põe fora, acho que não está a fazer uma coisa muito inteligente. Mas pronto, quiseram fazer isso. O Dr. Duarte Freitas peca por ser uma pessoa que não tem... que não viveu em São Miguel ou na Terceira, as duas grandes ilhas. Viveu no Pico, que é uma ilha apreciável e muito belíssima em termos de turismo, etc., etc., mas que não tem o tecido social suficientemente grande, tem o tamanho de uma freguesia, tipo o Rabo de Peixe ou o Rifes. Quer dizer, não é propriamente uma ilha onde se possa ter um apoio social intenso, como tem um indivíduo que seja natural de São Miguel ou natural da Terceira e que habite nestas ilhas. Ou então uma pessoa que seja de outra ilha, mas que viva há muitos anos em São Miguel ou há muitos anos na Terceira, que são as ilhas que têm mais população e que têm capacidade para gerar corpos sociais, políticos importantes. E sem isso um líder não me parece que tenha condições de, a curto prazo, e estamos a curto prazo das autárquicas, claro, fazer a muito curto prazo das autárquicas, de fazer milagres. Portanto, unir o partido, animar as hostes, empolgar os eleitores, para que vai fazer isso? Mesmo que tenha o apoio da doutora Berta Cabral, e certamente o terá, porque ela é uma pessoa politicamente muito hábil e já mostrou clarividente a política suficiente, ela já começa a aparecer nos eventos do partido, devagarinho, etc., o que é lógico devido à dimensão dela e ao espaço que ela ocupava. Mas o Dr. Duarte Freitas tem que fazer um trabalho de casa muito rápido, muito intenso, visitar as principais ilhas, pelo menos de freguesia. Ele é uma pessoa conhecida, é natural, mas é conhecido como deputado da Europa, que é uma coisa que não diz absolutamente nada. Os deputados da Europa tratam de umas coisas gerais e vagas, importantes, é evidente, mas não estão ligados àquele dia-a-dia da política. A política é feita de compromissos. O presidente Johnson dizia que a polícia era conspiracy.
A conspiração política tem que ser feita no terreno todos os dias e num grande partido mais intensamente. Não pode ser feito por delegados seus. Não são os agentes do Dr. Duarte Freitas que vão fazer a política dele no terreno. Ele tem que se fazer admirar e estimar por todas as pessoas de todas as freguesias dentro do seu partido e depois de ter o seu partido devidamente animado e estruturado, partir para fora do seu partido. Eu parece-me que foi uma escolha... precipitada, talvez, não? E não sei se foi precipitada. Ele, noutras circunstâncias, se a doutora Berta Cabral abandonasse a política por razões pessoais ou por outras razões quaisquer, que não tivesse a ver com as eleições, é possível até que ele estivesse dentro do partido a pessoa mais... Ele tem boa figura, ele fala bem, é um indivíduo culto, que sabe o suficiente enfim, dos campos de jogos da política para estar à vontade. Eu lembro-me, por exemplo, o professor Vasco Garcia, quando veio de deputado da Europa, trouxe uma mais-valia para a universidade. Vinha com aqueles conhecimentos todos, etc. Mas ele não se veio meter na direção, na liderança do seu partido. Ele sabia que estava fora, ele estava fora do campo de jogo, estava há muito tempo sem jogar, estava destreinado. A conspiração faz-se no dia-a-dia, as fidelidades, os favores, etc., políticos, não é? Fazem-se no dia-a-dia. A rede política dá muito trabalho, coisa que a doutora Berta Cabral tinha, coisa que o Carlos César tem, coisa que o presidente Cordeiro já começa a ter também, e claro, e que da parte dele há, evidentemente, valores muito elevados no PSD, mas o PSD tem problemas muito... Mas acha que há uma crise de identidade no PSD? Não, o que eu acho é que há... O PSD é um partido, é a social-democracia, é uma espécie de socialismo e de direita envergonhados. Quer dizer, fazem ali uma simbiose, mas tem pessoas brilhantes. O Dr. Mota Amaral era um indivíduo brilhante, conseguia juntar toda a gente à sua volta, à volta destes, quer da democracia, quer dos princípios da democracia cristã que ele cultivou, quer do Estado Social que ele também ajudou a edificar. Quer dizer, a doutora Berta Cabral também, quer dizer, é uma posição política muito difícil, mas que tem a potência ganhadora. Claro. E tem na parte dos eleitores aquele encanto da classe média, não é? O suave perfume da burguesia, que está ali tudo. Há inteligências, há pessoas cultas, há pessoas muito hábeis politicamente, etc. E ele tem que juntar isso tudo, ele tem que juntar os velhos. Onde é que estão os velhos do PSD? Aqueles que fizeram o PSD. As grandes cabeças, os Reis Leitos, os Bernardos Alves, essa gente, o Natalino Viveres, etc. Onde é que está essa gente? Essa gente eclipsou-se, desapareceu, deixou de existir. Não. Mas porquê? Não sei, quer dizer, é uma questão que tem que perguntar aos sociais-democratas açorianos. Porquê é que eles escondem os velhos? Porque estão velhos, como eu, que sou da idade deles. Eu acho que isso não é o suficiente. Acho que eles têm muito a dar da sua experiência e do seu conhecimento no ativo da política. Podem não querer dar o horário completo, mas vão fazer um horário, enfim, um part-time, não é? Um part-time. No FAIAL há imensa gente que colaborou. Estou a pensar no Pacheco de Almeida, no Rodrigo da Costa. Essa gente está viva aí e são capazes de dar a base. Se calhar não estão com vontade de participar. Está bem, mas ao líder compete estimular essas pessoas. Eu nunca vi um partido, quer na Inglaterra, quer na América, que são para mim os dois grandes paradigmas as referências de uma boa democracia em funcionamento, que não pensam noutra coisa senão a democracia, quer dizer, está fora de questão outro tipo de regime, o que já não acontece na Europa. Cá, há muito pouco tempo tinha ditadores brutais e ferozes à sua frente, não é? Essa gente nunca descarta os antigos líderes de qualquer maneira. Os antigos líderes são sempre uma referência. O Bill Clinton e o Carter e o Bush, nem tanto, que esse coitado saiu um bocadinho mal na fotografia, mas o Carter e o Clinton estão sempre a aparecer nas coisas e a serem convidados para... Ainda agora o Clinton convidou um dos seus rivais, dos seus antecessores na concorrência à presidência dos Estados Unidos para... São outros países, não é? Não são outros países, desculpe, a massa humana é a mesma, não há hospitais especiais na América porque os americanos não são diferentes de nós. A minha família vai muitas vezes aos hospitais americanos para se tratar, porque tem lá muita gente. E é a mesma coisa do que cá. Portanto, se a ciência médica é a mesma lá, a ciência política também é. Agora,
As soluções é que podem estar certas e podem estar erradas. Eu, para mim, acho que um partido político tem memória como as pessoas têm memória. E essa memória são os políticos. Tem boa memória e má memória. Os maus políticos, aqueles que fizeram carreiras desastradas, são afastados. Mas aqueles que deram um contributo para a vitória do partido noutros tempos, afastados porquê e para quê? Não fomos nós, açorianos, que investimos nessa gente tanto dinheiro em vencimentos, em despesas de representação, em reformas que muita gente discute se são enfim, eticamente aceitáveis ou não. Essa gente foi paga por nós, a sua experiência é nossa, não é só deles. Eles têm a obrigação de dar o seu contributo. E os atuais líderes têm a obrigação de ir buscar esse contributo. Dos mais novos, com certeza, senão não havia evolução. Claro. Não é? E esses têm que ter um papel mais ativo, etc. Agora, do ponto de vista político, estritamente político, eu acho, na minha, percebo muito pouco disso, mas acho na minha que não devia ser desaproveitado o grande capital humano que eles têm todos. Bem sei. Ora bem, vamos para o nosso segundo tema. Carlos César, presidente honorário do PS Açores. E muito bem, é uma tradição do Partido Socialista Português ter um presidente honorário, não é? Eu penso que o atual é Almeida Santos, e não me espantava nada que depois de Almeida Santos fosse também outra figura emblemática do partido. Claro que nós não, o PSD não tem, o CDS-PP não tem, os outros partidos mais pequenos também não têm, mas não quer dizer que o PS não tenha a sua própria estrutura interna. E vamos lá ver, o Carlos César é a grande referência de vitória dos socialistas açorianos. Portanto, se eles esquecessem Carlos César, acho que estavam fazendo um disparate, não é? Acho que estavam fazendo um disparate. Qual é a posição que ele deve ter? Bom, aí, em primeiro lugar, os socialistas é que têm que decidir qual é a posição que querem para ele. E, naturalmente, haverá discordâncias e confronto de ideias, etc. Mas não me parece que o cargo de presidente honorário seja uma coisa muito desfasada. Até vou dizer, por exemplo, enquanto que Monte Amaral saltou para o continente para um desempenho a nível nacional, que não tinha já nada a ver com os Açores, não é? O Carlos César mantém-se com uma linguagem ainda exclusivamente açoriana. De vez em quando dá umas dicas para mostrar que não está morto e que pode desequilibrar a balança dentro do partido. Porque eu estou a lembrar-me das grandes figuras açorianas dentro do partido, Medeiros Ferreira e o Jaime Gama, que foram sempre pesos pesados dentro do PS Nacional, que nunca foram chamados para grandes cargos, porque vamos convir a presidência da Assembleia da República é um cargo quase honorífico, não é? Pode ter influência, uma estrutura de influência, enfim, ligeiramente aceitável, mas que no fundo não é um executivo, não condiciona muito pouco, é mais uma figura protocolar, faz lembrar mais o Presidente da República no tempo do Estado Novo, quer dizer, uma figura que se apresenta nas cerimónias e tal. E não conseguiram mais do que isso, não lhes deram ao Jaime Gama. E a Medeiros Ferreira, um pouco também, como é que eu ia dizer, desencaixado, porque o Medeiros Ferreira é talvez dos poucos socialistas que sofreu, desde muito novo, o embate contra o Estado Novo. O Medeiros Ferreira esteve preso, como estudante, teve que sair do país, enfim, para não lhe acontecerem coisas piores, e manteve-se permanentemente dentro das suas ideias, foi de uma coerência total até hoje. E, portanto, não percebo também porque é que não lhe foi dada uma posição mais interventiva, politicamente mais importante dentro do PS Nacional. Enfim, são coisas lá internas deles. Mas, que não por exemplo, acha que Carlos César pode ter uma palavra a dizer no PS Nacional? Penso que sim. Penso que ele... É muito curto prazo. É muito curto prazo. Porquê? Não se esqueça que ele apoiou o Mário Soares, apoiou o Manel Alegre, que são duas tendências muito importantes dentro do PS e com fortes seguidores, e que viram nele um ponto de união. Porque não é impedimento que o Dr. Mário Soares se deixe apoiar por ele e que o Dr. Manel Alegre se deixe também apoiar por ele, sabendo que dentro do PS claro. São pontos diferentes, não é? Portas diferentes. São, enfim, embora sendo a mesma ideologia, mas são caminhos diferentes. E isso dá ao Carlos César, ao Presidente Carlos César, uma posição
importante. Confortável. Eu penso, não sei se é confortável, eu sei que é importante, porque eu penso que eles não têm ninguém no PS que consiga fazer essa união. O PS só é muito forte quando está unido. Quando não está unido, é como qualquer partido importante, Estados Unidos não... E eles, para terem unidade dentro do partido, eles têm que ter figuras unificadoras. Carismáticas só. Carismáticas também, mas unificadoras. O PS é mais um... Enquanto que o PSD, sendo um partido de direita, segue muito o líder, o PS é um partido de esquerda, com muitos intelectuais, muita gente de cultura, que pensam pela sua cabeça e que não vão muito em alinhamentos disciplinares, precisam de posturas e posições político-culturais claras para poderem aderir. Não é? Enquanto que na direita confia-se no chefe, adere-se ao chefe e o chefe ganha, na esquerda é preciso mais do que isso, não é só um chefe. A esquerda não vive apenas, a esquerda portuguesa e a açoriana não vivem apenas de líderes carismáticos, porque há aquela esquerda de Cuba, não é? E dos Titos, etc., que viviam à volta do Fidel de Castro e que aí eu não sei bem, porque nunca fui a esses países, não sei bem o que é que está por trás dessas pessoas, mas penso que a personalidade do líder, embora eles digam que não têm o culto da personalidade. Eu, quando estudava, os meus colegas de esquerda tinham essa mania de que a esquerda não tinha o culto da personalidade, mas a verdade é que vivem à volta de personalidades. É o Chávez na Venezuela, é o Fidel em Cuba. São líderes carismáticos também. São carismáticos. O Gorbachev não deixou de ser um líder carismático, acabou por ser destruído pela própria vontade e opinião pública do seu país, que não tolerava mais aquela disciplina férrea do socialismo científico. Ora bem, antes de passarmos aos livros, uma palavra breve, RTP Açores. A RTP Açores é um caso muito complicado, porque a RTP Açores faz parte dos instrumentos de formação da nossa personalidade coletiva. Faz parte e ameaça desaparecer do terreno. Porque é uma perda irrecuperável, quer dizer, a RTP Açores é muito... Agora, eu não percebo, não entendo, eu percebo, mas não entendo porque é que a deixam cair. Porque, bem, sei que aquilo é uma instituição que não é barata, mas não se devem discutir as coisas que são essenciais. A escola é muito cara, o hospital é muito caro, mas é que é lá saber se é caro ou se é barato. Tem que haver uma escola, tem que haver um hospital. Dentro das nossas possibilidades, muito bem, temos que pedir dinheiro para sustentar, puxa, paciência, tem que ser, mas há coisas essenciais. E a televisão açoriana é estruturante. Primeiro, porque deu a conhecer os Açores aos açorianos diretamente. Antes da televisão, os açorianos não se conheciam a si próprios, não conheciam as outras ilhas, não conheciam as outras pessoas, viravam de costas, viviam de costas uns para os outros, e isto era, nesse aspecto, uma desorganização mental total. Depois da televisão e após uma série de programas brilhantíssimos que ela fez, justifica por si só, quanto a nós, a sua existência. Se me puser na balustrada dos nossos inimigos, e não estou a dizer adversários, estou a dizer inimigos, então ela é um obstáculo a abater. E eu não entendo, continuo sem perceber porquê, porque é que as forças locais, o nosso erário regional, não sustenta. Uma coisa mais modesta, sei lá, menos carregada de funcionários públicos, mais aderente a soluções empresariais, enfim, modernas e mais baratas, tudo bem, mas com os diabos, aqui tem profissionais de altíssima categoria ali. Vai-se deixar isso perder-se, esse know-how vai-se embora todo. Não perde a só porque pago eu, não pagas tu, ou pagas tu, não pago eu. Eu acho que isso é um erro que pode ser... Brutal. Bom, vamos aos livros? Muito bem. Eu hoje não tive grande oportunidade de escolher muitos livros, mas eu gostava de chamar a atenção para este livro da... Eu não sei se ele está bem visível. Este Dinheiro Tóxico é um livro de um jornalista americano, do Kevin Phillips, que é muito interessante para se tentar perceber
o que é que está a acontecer no mundo, porque o que aconteceu na América até 2007 vem narrado aqui e parece uma cópia daquilo que estamos a passar neste momento. Portanto, a Europa estava ligeiramente atrasada em relação aos Estados Unidos e parece-me que faziam bem em ler este livro. Isto é um livro muito barato, que está na Feira do Livro de Ponta Delgada por 3,5 €, e isto não é propaganda, mas eu comecei a ler, já estou quase a metade, e estou extremamente bem esclarecido sobre o que é que se passa no mundo financeiro, que era uma coisa que me fazia uma espécie de tentar perceber o que é que se está a passar. Num mundo onde se fabrica em quantidades acima das necessidades, há mais comida que o que se consegue consumir, há mais automóveis que o que se consegue usar, há mais casas que o que se consegue habitar, e mesmo assim estamos numa crise brutal, uma crise de superabundância. Aqui vem muita explicação para isso. Eu também gostava de falar na minha história dos Açores, porque foram muitos anos a trabalhar nisto. A história dos Açores, isto não é uma história científica, é uma história de divulgação, e está feita desde o descobrimento até 1974. Este é o segundo volume, o outro está esgotado, e portanto, fala na nossa história, na história dos Açores, que pode não ser científica, mas tenho a impressão que é uma aguarela mais ou menos perceptível do que é que se passou entre nós nos últimos 600 anos. Tenho aqui um livro sobre São Lourenço, um recanto de sonho, de Manuel Ferreira. Santa Maria é a Ilha do Sol, não é? Toda a gente sabe. O Algarve, a Siriana. Eu acho que é mais que o Algarve. Não? Eu gosto mais de Santa Maria do que o Algarve. O Algarve não é uma ilha e Santa Maria é. Santa Maria está carregada de história, está carregada de beleza, está carregada de gente maravilhosa e tem já instalações suficientes para recolher turistas de dentro, claro, e de fora, praticamente sem limites. Depois há aqui um trabalho do meu irmão, muito interessante, que é um ensaio de teatro que ele fez no tempo da luta pela independência. Um é a Filoflá e outro são os esquerdistas. O meu irmão Manuel é formado em Histórico-Filosóficas e além de pintor e de jornalista, tentou o teatro aqui. Para mim são duas magníficas peças de teatro que é a pena não estarem postas em cena, mas parece que não é fácil, já tentei de várias maneiras. Há aqui um outro livro para acabar, que é um álbum das pinturas dele, sob o pseudónimo de Varrete. Desculpem estar a puxar a brasa à minha sardinha, mas era o que eu tinha à mão antes de vir para o programa, para que fui convocado com uma certa velocidade. A pintura dele é uma pintura expressionista, bem considerada pelos técnicos, não é perceptível por toda a gente, nem todos gostam desse tipo de pintura, mas como ele é formado em filosofia, tenta pensar nos objetos que pinta e nas pessoas arranja umas expressões que simbolizam a psique de cada uma delas, e nas coisas que ele pinta há uma certa exposição do que é que elas significam. Por exemplo, aqui isto é talvez é o que lhe vai na alma quando pinta, não é? Sim, mas ele prepara muito bem as pinturas. Ele antes de pintar estuda muito bem o objeto. Aqui, por exemplo, era uma coisa que ele pedi sobre a história, porque a minha tendência, o meu gosto pela história, enfim, dominou metade da minha vida, não é? Metade da minha vida foi advogar, a outra metade foi estudar história. E aqui ele compôs um quadro enorme que eu tenho no meu escritório, em que ele faz um resumo da história da humanidade por várias coisas, e claro, no centro, as portas da nossa cidade, da cidade onde nós nascemos, e enfim, com cores que são magníficas, muito agradáveis de ver, e enfim, formam. O álbum foi apoiado oficialmente e para quem o tem, penso que fica com uma coisa útil em casa. Muito bem, terminamos até para a semana. Mais uma edição do Duelo de Ideias. Já sabe, São Miguel TV quer ver, veja aqui. Até para a semana.